A ministração de hoje, ela está lá em Números capítulo 35, nos versículos 19 a 21. Números 35, 19 a 21. O livro de Números é um livro interessante, porque assim, o livro de Números ele foi escrito por Moisés. Alexandre, você tem a versão NA, Nova Almeida atualizada, por favor? Que aí bate com a minha aqui. O livro de Números ele foi escrito depois da saída do povo que era escravo, o povo de Deus que era escravo no Egito. Então ele é escrito como um censo para levantar um número de pessoas que haviam saído do Egito e estavam indo para a terra prometida. Mas no trâmite, nesse trajeto, houveram alguns problemas de infidelidade do povo de Deus. E, por conta dessa infidelidade, aquele povo que saiu, aquela geração que saiu do Egito, não conheceu a terra prometida, exceto 2 pessoas. E esse momento de Números 35 é exatamente aquele ponto onde eles estão, do lado de cada terra prometida, o rio à frente deles, e depois do rio, a terra prometida. E eles estão ali aguardando que Deus permita que eles façam a travessia. E Deus maravilhoso, em sua infinita bondade, prepara tudo isso. Só que Ele traz algumas instruções sobre isso. E essa passagem de hoje fala sobre essas instruções, sobre uma parte dessas instruções, onde nós vamos falar agora, vamos ler agora. O tema da ministração hoje é o vingador do sangue. E agora, prestem muita atenção no que o Espírito Santo de Deus traz para a igreja. Em Números 35, versículos 19 a 21, diz assim: o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio, ou com má intenção lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto, é o homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Meu Deus! Então aqui nós estamos falando de alguns personagens bíblicos. E agora precisamos ficar muito atentos para entender. Aqui Deus fala para Josué o seguinte: olha, o povo vai atravessar para lá. Quando vocês atravessarem, vocês vão conquistar a terra que mana leite e mel. Só que para que vocês conquistem a terra que emana leite e mel, vocês serão orientados como será feito isso. E eles tinham passos a seguir. E um dos passos era esse. As tribos receberiam territórios, cidades para morar, cada tribo de acordo com o número de pessoas que faziam parte dessas tribos. E esse trecho fala especificamente das terras que iriam para a tribo de Levi. Que iria para os levitas, que eram os sacerdotes. Um total de 48 terras, cidades, territórios que seriam distribuídos para essas pessoas. Desses 48 territórios, dessas 48 cidades,
6 delas seriam separadas. 3 ficariam do lado de cá do Jordão, antes da travessia. Porque antes da travessia, 3 tribos receberam suas terras. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. 3 tribos receberam essas terras antes de atravessar o Jordão. Essas 3 tribos se responsabilizaram por 3 cidades. Essas cidades eram chamadas de cidades refúgio. O que é a cidade refúgio? Prestem atenção no tema. O vingador de sangue matará o homicida. As cidades refúgio serviriam para que aquele que tivesse infligido a morte sem intenção encontrasse guarida, encontrasse socorro. Vou repetir. As cidades refúgio serviam para aquele que tivesse matado sem intenção encontrasse guarida, socorro, redenção, resgate. Na tradução original, fala assim, Goel Hadan. Goel, que aqui encontra-se traduzida como vingador, na tradução original é redentor. Estão começando a perceber alguma coisa? Vamos adiante. Goel Hadan, redentor do sangue. Quem teria direito a entrar na terra, nas cidades, refúgio? Aquele que era a cria em Deus, aquele que cria em Deus, aquele que era estrangeiro e procurava guarida, e aquele que aceitava a mudança. Esses entrariam nas cidades refúgio, desde que não tivessem no seu coração a intenção de tirar a vida. Vamos seguir adiante agora. Explicado basicamente o que significa o vingador do sangue, agora nós entramos exatamente na palavra vingador do sangue. Quem era? Imagina você que uma pessoa matou uma outra pessoa naquela época. Culpada ou não da morte da pessoa, a lei mosaica dizia que ela teria o direito de tirar a vida do outro. Então o que era? Se você matou, você corre o risco de ser morto. O vingador do sangue quem era? O vingador do sangue era um familiar da pessoa que morreu, que tinha por direito legal tirar a vida daquele que tirou a vida do seu ente querido. Só que foi criada a cidade refúgio, para que aquele que não tinha culpa do sangue encontrasse refúgio até que fosse julgado. Quem julgaria? O povo de Deus. Seguimos adiante. Então agora já sabemos quem era o vingador do sangue. Era um familiar que ia cobrar o sangue. Então ele ia para cobrar o sangue que foi derramado. Vida por vida, olho por olho, dente por dente. Só que existiam pessoas que não eram culpadas do sangue. Por exemplo, imagina que naquela época você derrubasse alguma coisa sobre alguém e essa pessoa perdesse a vida. Você não teve intenção de tirar a vida da pessoa, perdeu por um acidente. Não teria culpa. Então, até o seu julgamento, ela aguardaria na cidade refúgio.
na cidade refúgio, o guardião, o vingador do sangue, não poderia entrar. Mas, se a pessoa saísse da cidade refúgio, o vingador poderia tirar a vida dela. Agora que nós falamos um pouco sobre quem era o vingador do sangue, já sabemos que o vingador do sangue era alguém que tinha direito legal de tirar a vida daquele que tirou a vida de um ente. A única saída para essa pessoa seria se refugiar na cidade refúgio. Quando na cidade refúgio não poderia sair até o seu julgamento. Se saísse, o vingador poderia vir tirar a vida dela sem ser culpado desse sangue. Isso fica muito claro. Mas então vamos adiante agora, em Números 35, nos versículos 10 a 12. No versículo 10 diz assim: o Senhor dizendo a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para o julgamento. Exatamente aquilo que nós falamos até aqui. No versículo 15, diz assim: das 6 cidades de Israel, elas seriam para o estrangeiro, para os filhos de Israel, para o estrangeiro, para que nela se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Ele está reforçando que ela precisaria, que ela serviria para refúgio para aquele que não tem culpa. No versículo 26 do mesmo capítulo: porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade refúgio até a morte do sumo sacerdote. Observem que nós estamos falando de refúgio para aquele que cometeu o pecado do assassinato sem a intenção de cometer o pecado, sem a intenção de cometer esse mesmo pecado. Agora eu queria que vocês abrissem lá em Hebreus 6, 17 e 18. Hebreus, capítulo 6, versículos 17 e 18. Versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, nós que já corremos para o refúgio, temos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. As 2 coisas imutáveis faladas aqui, quando o autor de Hebreus fala sobre a passagem em que Deus jura por si mesmo pelo próprio nome, fala da promessa abraâmica e do juramento divino, porque não havia nada maior do que Deus para que ele jurasse. Então ele promete a Abraão, e aí nós vamos entender por que estamos falando agora sobre isso. Porque o versículo 18 está falando das coisas imutáveis.
aonde é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta para a promessa que Ele te fez. É impossível que Deus minta para o juramento divino, porque Ele não jurou em meu nome. Ele não jurou em nome do Filho, mas Ele jurou em seu próprio nome para Abraão, quando Abraão se propôs a tirar a vida do filho Isaque. Então agora, entrando em Hebreus, nós começamos a entender sobre essa história de refúgio e do vingador do sangue. Porque a cidade refúgio, ela era primeiro um local para que aquele que cometeu o pecado encontrasse socorro e guarida até o seu julgamento. Mas ele não poderia ter culpa do que causou, para que ele lá pudesse entrar. Quando Cristo, agora entrando no Novo Testamento, quando Cristo vem, Ele vem para ser o nosso refúgio. Porque uma das palavras da tradução original que eu falei lá no início, Vingador do Sangue, Goel Hadam, uma das traduções originais dela fala do quê? Redentor do sangue. Redentor do sangue. Remidor através do sangue derramado na cruz do Calvário. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas nos falando sobre Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa. Quer dizer, no sangue de Cristo eu encontro a redenção, no sangue de Cristo eu encontro o perdão. Mas que perdão é esse? Se eu ainda tenho a intencionalidade do pecado. Como podemos falar em perdão se estamos com o dedo no gatilho? Como eu posso falar em perdão se na ponta da minha língua há uma farpa lançada contra o meu irmão? Saiamos do aspecto físico da morte e entendamos sobre a morte espiritual que muitos estão causando aos seus irmãos quando assassinam o seu irmão com palavras, com ações, com atitudes. Se eu mato você espiritualmente, eu não vejo você caindo, mas espiritualmente eu vejo você se afastando da luz. Quantas vezes não vemos isso acontecendo no nosso meio? Às vezes dentro da nossa própria família, da nossa própria casa. Aquela pessoa que estava entregue, buscando a Deus, falando com Deus, lendo a Bíblia constantemente, buscando a Cristo, crendo na salvação a partir dele, joelhinho no chão todas as noites, todas as madrugadas, clamando a Deus, orando antes das refeições, com o coração quebrantado, e de repente essa mesma pessoa começa a se afastar da presença de Deus, começa a ir para a porta da cidade refúgio, para querer sair do refúgio que é Cristo. Quantas vezes passamos por isso e estamos vendo o que está acontecendo e ainda assim
parece que ficamos com os braços curtos, encolhidos. Quer um exemplo? De novo está voltando para Cristo? Quer outro exemplo? Voltou a beber. Quer outro exemplo? Voltou a trair. Quer outro exemplo? Voltou a xingar. Quer outro exemplo? Voltou a pecar. Quer outro exemplo? Voltou a brigar dentro da igreja, voltou a brigar com mulher, voltou a brigar com os filhos. Quer outro exemplo? Já não vem em todos os cultos, já não vem em todas as atividades. Tem mais críticas para as coisas que acontecem no reino de Deus do que para as coisas que acontecem no mundo. Se a gente for pensar, o vingador do sangue de Números, ele é uma figura jurídica, reconhecida, jurídica e física, matar e tirar a vida verdadeiramente. Mas quando a gente vem para o Novo Testamento e encontramos refúgio em Cristo através do sacrifício feito por nós, agora nós saímos do campo literal e passamos para o campo espiritual. E entramos em locais agora onde nós vemos pessoas mortas em Cristo. Onde nós vemos pessoas saindo do refúgio, da proteção, saindo das asas de Deus, da cobertura espiritual fornecida, oferecida pelo Pai amado, para buscar o quê? Para buscar o quê? Em Números, aquele que saía da cidade de refúgio poderia ser morto pelo vingador. No Novo Testamento, aquele que sai do refúgio, que é Cristo, está se colocando à disposição da morte espiritual pelo inimigo. Pastor, isso é bobeira. Isso que você está falando aí. Observa a pessoa que está saindo da presença do Espírito Santo de Deus. Já não ora, o coração já fica endurecido, já começam a voltar palavras inapropriadas na boca, já começa a ser tentado por outras coisas que antes não faziam diferença. Começou a se afastar da presença do Espírito Santo de Deus. A bebida já não é tão errada. Começou a se afastar da presença de Deus, eu já não preciso mais estar na igreja para sentir a presença. Começou a se afastar da presença de Deus, já começa a ver defeito no seu irmão que está indo. Para quem todo dia para a igreja? Ou quem sabe, na esposa, para que vai para a igreja toda hora? Ou quem sabe no filho, para que está orando de novo? Mas aquele que está na presença de Deus, buscando refúgio e redenção naquele que morreu, que se entregou, que ressuscitou e ascendeu aos céus, buscando refúgio em Cristo, esse é diferente, porque ele está em Cristo e ele sabe que ele necessita de Cristo para ter a sua vida redimida. Talvez você esteja pensando, mas isso não serve para mim.
Mas a palavra nos ensina que nós somos todos pecadores. A palavra nos ensina que somos todos pecadores, que vivemos numa luta constante entre carne e espírito. Por onde nós temos caminhado, aonde o nosso coração tem estado diariamente. E a intenção aqui não é ser duro. A intenção aqui não é falar sobre o vingador do sangue, mas é falar sobre o Redentor. É falar sobre salvação e que você, assim como eu, tem a chance, a possibilidade de encontrar salvação, e isso não vai ser necessariamente fácil e tranquilo. Talvez você enfrente lutas no seu casamento, talvez você enfrente lutas no relacionamento com seu filho, talvez você encontre lutas nos seus vícios, talvez você encontre luta dentro da igreja, talvez você seja tentado pelo cigarro, talvez você seja tentado pela bebida. Quem sabe aquilo que vai te tentar é um videozinho que aparece do nada no seu celular. Mas a decisão de permanecer refugiado em Cristo ou sair do refúgio é de quem? É de quem, igreja? De cada um. É de cada um. Optar por ficar na presença do Espírito Santo de Deus. Eu sei que não está fácil. Eu acredito que você, bem como eu, temos enfrentado lutas constantes. Mas a luta que você enfrenta hoje, eu creio que ela é para edificação do corpo de Cristo. Sabe aquele calinho no dedo? Que no começo dói, depois ele forma um calo e não dói mais? Ele sofreu no começo, formou o calo e já não dói mais. Fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. E cada um tem a sua função específica dentro desse corpo. Talvez você ache que a sua função é insignificante. Talvez você ache que você não é nem capaz de exercer o que você tem feito dentro da casa de Deus. Talvez você ache, inclusive, que você não é digno de falar do amor de Cristo para as pessoas. Imaginem lá em Números, uma cidade onde só estavam ali refugiados esperando o seu julgamento. Quando alguém queria sair dali, todos eles sabiam, peraí, mas se você sair, o vingador pode te pegar ali fora. Você vai perder a sua vida lá fora. Por que nós, refugiados em Cristo, porque entendemos que Ele é o caminho para a nossa salvação, que é através dele que nós temos os nossos pecados perdoados, por que então que nós vemos o nosso irmão saindo do refúgio e ainda assim não intercedemos em favor dele? E deixa eu te falar uma coisa, você pode até me dizer, não, mas eu intercedo em favor do meu irmão.
A intercessão feita pela minha vida foi com sangue. Com sangue e sofrimento na cruz do Calvário. Pela sua também. E você acha que mandar uma mensagem de WhatsApp é suficiente para alertar aquele que está se afastando de Cristo? Gente, nós precisamos mudar os nossos comportamentos. Nós precisamos aprender que em Cristo nós podemos encontrar o que nós buscamos. Mas longe dele só existe condenação. Romanos 8, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Tem um louvor que fala de Romanos 8, ele fala exatamente sobre isso. Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que buscam a Ele, mas que creem nele. Vocês lembram ali quando a gente falou lá no início sobre quem tinha direito a entrar na cidade refúgio? Aquele que não tinha intencionalidade do assassinato, que não tinha intencionalidade do pecado. Se eu acidentalmente peco contra o meu irmão, isso é uma coisa. Mas se eu intencionalmente peco contra o meu irmão, aí é outra coisa. Se eu intencionalmente peco contra Cristo, qual é o peso do meu pecado? Quanto tempo será que nós temos para mudar os nossos comportamentos? Quanto tempo será que nós temos para entender que não há outra forma de redenção senão em Cristo Jesus? 2026 anos se passaram e ministramos hoje a mesma coisa que era ministrado lá no início da igreja. E pasmem, o que acontecia no início da igreja permanece acontecendo hoje. Como assim? Sim, o que acontecia lá no início, as dúvidas, o coração endurecido, os desafios, eles permanecem. O cristão continua ministrando para cristão, para tentar, é cristão ministrando para cristão, para tentar fazer cristão ficar em Cristo. Cristão ministrando para cristão, para fazer cristão ficar em Cristo. E lá fora tem tanta gente sedenta por salvação e a gente não entende isso. A gente não consegue ver isso. Meu amado, minha querida irmã, em vez de você estar esperando a visita do seu pastor, levanta e vai visitar o seu irmão. Multiplica essa igreja, faz esse reino crescer. Faz esse reino crescer. Nós falamos de igrejas que tem 5, 10 pastores, 70, 100, 200 membros. E todo esse povo fica esperando 5, 10 pessoas fazer a obra.
Mas a palavra fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu, você. É cada um aqui. Não fica só esperando os obreiros da casa do Senhor fazer a obra. Arregaça as mangas e vai para cima. Isso é estar em Cristo. Isso é entender o agir de Cristo nas nossas vidas. O pastor Jonei falou anteriormente aqui sobre o curso de teologia básica. Nós queremos as coisas em Cristo. E quando Cristo nos dá, somos como aquele povo no exército. Estou enjoado do maná. Não quero mais comer pão de cereais, agora quero carne. Toma cordonizes. Por 30 dias, até morrer empanturrado de tanto comer carne. Eu estou citando a Bíblia. E se você não sabe sobre essa passagem da Bíblia, é sobre isso que eu estou te falando. Nós, enquanto cristãos, tínhamos que estar com isso tudo no nosso coração, impregnado na nossa vida. Ai, pastor, mas por que você veio pregar sobre o vingador do sangue? Porque nós precisamos aprender de Cristo. Porque se a gente não aprender de Cristo, como teremos intimidade com Ele? Se a gente não saber como eu chego nele, se a gente não souber como eu encontro Ele, se a gente não souber como eu permaneço nele, como que eu vou encontrar esse caminho que é estreito? E mais, como que eu vou mostrar o caminho para aquelas pessoas que precisam encontrar salvação em Cristo? A mesma palavra usada na tradução original em Números, nós a vemos em outros pontos da Bíblia. E olha como ele vai progredindo, evoluindo dentro da Bíblia. É a mesma palavra, Goel, que significa redentor, mas lá em Números ela é vingador. Em Ruth é restaurador. Em Jó é defensor. Em Isaías é protetor. No Novo Testamento aí vem com Cristo como redentor. É a mesma palavra que ela vem crescendo, até encontrar o Redentor, até que nós possamos nos abrigar nesse local. Só que nós não queremos, parece que, desenvolver junto com a palavra. Eu fico aqui, eu toco o teclado, então eu vou tocar o teclado e vou tocar só essa música. Não, mas nós vamos mudar a música, mudar uma nota, sei lá. Não dá. Não dá para fazer isso aí não, porque eu não sei fazer isso. Ah, eu abro o culto, hoje você abre o culto. Não vai dar para abrir o culto porque eu fico na porta. Não, hoje você vai fazer oferta. Não consigo fazer oferta porque eu só faço a abertura do culto. Hoje você vai falar sobre a palavra de Deus na igreja. Não vou. Hoje você vai falar sobre a palavra de Deus no trabalho. Não dá. Aonde que está o nosso caráter cristão se nós não conseguimos elogiar aquele que nos salva? E quando eu falo elogiar porque assim, gente, quem tem filho aqui sabe, eu posso até falar alguma coisa do meu filho, mas ai daquele que falar do meu filho, não é? Eu posso até falar, nossa,
João Pedro, olha, fica saindo para ir na chuva, para ir trabalhar na chuva, não precisava, ficava em casa, né? Mas chega alguém, caramba, João está saindo na chuva. Eu falo, mas tem que trabalhar, ele é esforçado. É a mesma situação, mas são posturas diferentes. Quando falamos sobre Deus, sobre Cristo e sobre salvação, parece que fazemos isso de forma vergonhosa. Parece que fazemos isso com receio de falar que somos crentes. Deixa eu te fazer uma pergunta. O grupo de louvor pode subir, por gentileza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você verdadeiramente acredita que Cristo é o seu refúgio? Você verdadeiramente, do fundo do seu coração, com toda a sua fé, com todo o amor que você tem no seu coração, ainda que a gente erre um monte, ainda que a gente se distraia um monte no culto, ainda que durante a pregação a gente durma, ainda que durante a pregação a gente faça joguinhos no celular. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acredita verdadeiramente que em Cristo Jesus você está refugiado? Porque assim como em Números, aquele que saía da cidade refúgio corria risco de encontrar o vingador do sangue. No Novo Testamento, o nosso refúgio é Cristo. E se sairmos da presença dele, corremos o risco também de perdermos a nossa vida em Cristo. Meu querido, minha amada irmã, se a nossa vida for perdida em Cristo, saímos debaixo dessas poderosas mãos redentoras dele, então lá naquele dia do julgamento, talvez o meu e o seu nome não estejam escritos no livro da vida. E aí? Para onde nós iremos? Se sairmos da presença do nosso Pai. A ministração de hoje ela é para nos chamar, nos tirar de onde estávamos e nos chamar para a redenção em Cristo. Nos chamar para estarmos debaixo desse poder redentor. É meio que para tirar a gente dessa posição confortável que nós estamos, de que não, eu estou vindo na igreja 2 vezes por semana e tá top. Tá top, estou na igreja 2 vezes por semana e tá legal. É para tirar dessa posição e falar, isso não é suficiente. Porque você precisa crer em Cristo Jesus como seu Salvador. E aquele que tem o verdadeiro encontro com Cristo, ele não faz as coisas para encontrá-lo. Ele faz as coisas, a obra, porque ele já encontrou. E ele foi tocado pelo amor e por isso ele passa a se comportar diferente. Passa a buscar a salvação de forma diferente. Passa a sentir necessidade de apresentar esse Deus maravilhoso, Salvador, Redentor, Resgatador. Talvez algumas pessoas, ou muitos aqui, nem tenham sido resgatados do meio do pecado.
Mas quando eu ministro pelo que eu vivi, pelas experiências que vivo e vivi, aonde Ele me resgatou de quando eu estava lá, largado fora do refúgio. Aonde você está hoje? Em Cristo Jesus, qual é a sua postura dentro dessa redenção? Você está lá no centro da cidade ou você está lá no portão com o pé para fora? Você já parou para pensar nisso? Eu gostaria que hoje essa palavra viesse com o mesmo peso que ela veio para a minha vida. Que ela viesse com a compreensão do quanto nós somos dependentes desse amor em Cristo. Porque sem Ele não nos resta nada, meus amados. Sem Ele não nos resta nada. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não há meio do caminho, não há meio termo. É salvação ou condenação. Eu gostaria de convidar os obreiros da casa do Senhor para virem até aqui à frente para a gente poder orar pelas pessoas. Eu gostaria de convidar você que de repente teve seu coração tocado pela palavra de Deus hoje. Convidar você para entregar a sua vida para Cristo, você que precisa reconciliar. Quem sabe você precisa aceitar a Cristo pela primeira vez. Não importa o que as pessoas vão dizer. Salvação e condenação é o que vai ter o verdadeiro peso no final das nossas vidas. Eu convido a igreja para vir até aqui à frente e receber uma oração. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Que o amor do Pai cubra nossas vidas com a sua graça. Deus abençoe.